A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 26, e versículo de número 69 ao 75, que vai nos dizer assim: Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada, lhe disse: Também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Você já parou para observar quantos choros amargos podem ser evitados na nossa vida se a gente ouvir a advertência de Jesus? Se a gente ouvir o que o Senhor está falando, se a gente parar para dar ouvidos, mesmo que a gente não compreenda, e aceitar o que Ele está nos dizendo, muitas vezes até mesmo nos advertindo, nos repreendendo. Existem muitas pessoas, irmãos, que elas não gostam de ser repreendidas, que elas não gostam de ouvir uma advertência, e muitas vezes acabam chorando amargamente, porque não param para ouvir o que Jesus está falando, não param para dar atenção aos sinais, não param para ouvir a direção do Espírito Santo de Deus. Muitas vezes Deus nos diz: não faça essa aliança. Muitas vezes Deus nos diz: não fale isso. Muitas vezes Deus nos diz: não faça esse negócio. Mas nós não damos ouvidos porque pensamos que nós sabemos o que é melhor para a nossa vida e que nós não vamos cair em tentação. Muitas vezes pensamos que nós nos conhecemos, mas nesta palavra eu lhe provo que o homem não conhece a si mesmo. Porque o próprio Pedro havia dito a Jesus que não o negaria. Mesmo Jesus revelando, Pedro era cabeça dura. E tem muitas pessoas que são assim, irmãos. Elas acham que sabem tudo, que podem tudo, e não dão ouvidos à voz do Senhor. Quando o Senhor está alertando: ei, meu irmão e minha irmã, vigia. Vigia quando o Senhor, Ele começar a te alertar sobre algumas coisas. Não ache que é coisa da sua cabeça. E não ache que você sabe tudo, porque você não sabe de nada. Muitas vezes nós achamos que nos conhecemos, é isso mesmo. Mas o Senhor diz para você hoje: quem te conhece sou eu. Eu te conheço melhor do que você mesmo. Quantas coisas na sua vida você disse que não faria e você acabou fazendo? Quantas vezes você disse: eu nunca faço isso, daqui a pouco é você fazendo? Não é assim? Porque você não se conhece, mas o Senhor te conhece. Jesus, Ele havia advertido a Pedro. Ele havia alertado a Pedro. E muitas vezes Jesus nos adverte. Muitas vezes Jesus nos alerta e nós precisamos ter vigilância. Declare comigo: eu vou vigiar e ficar atenta com os alertas de Deus. Eu vou vigiar e ficar atento com os alertas de Deus. Jesus deixou bem claro que Pedro negaria a ele 3 vezes, mas Pedro disse que isso não ia acontecer. Pedro, ele quis dizer que ele se conhecia melhor do que Jesus conhecia ele. E às vezes agimos exatamente como Pedro. Senhor, eu não faço. Senhor, eu consigo. Senhor, eu nunca vou cair em tentação. E Deus está dizendo: eu te conheço, Pedro. Eu te conheço melhor do que você mesmo. Por isso, quando eu te alertar, dê ouvidos ao meu alerta. Não ache que você é forte o suficiente. Não ache que você pode, que você faz, que você é. Não, porque eu sou crente há tantos anos. Porque eu sou uma pessoa que oro todo dia, que leio Bíblia. E Deus está dizendo: mas a vigilância precisa estar na tua vida. Jesus deixou bem claro que Pedro estava precisando vigiar.
Quando Jesus estava no Getsemane, Jesus pergunta a Simão: não pudeste nem uma hora vigiar? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é rabastro e andará é fraca. E é isso que Jesus ele está falando com pessoas aqui. Você está em um corpo corruptível. Pare de ficar agindo recai de rastro e andaraia, como se você já estivesse na glória. Você está na terra. O seu corpo é carne. O seu corpo é tentado. E se você não vigiar, você cai em tentação. Quantas pessoas, irmãos, têm tantos e tantos anos de cristão, de cristã, e pensam: não, mas eu tenho tal cargo, eu tenho carteirinha de membro, eu cuido de tal departamento, nunca me afastei. Mas o diabo, ele vai colocar tentações no caminho e a gente precisa vigiar. Tanto o novo de cristão quanto o velho de cristão. Todos nós temos que ter vigilância e dar ouvidos aos alertas do Senhor. Esta palavra mesmo é um alerta. Se Deus lhe trouxe aqui, Ele está lhe alertando porque Ele não quer lhe perder. Ele não quer que tenha choros amargos na sua vida. Porque assim, irmãos, o diabo, ele coloca os pratos, ele nos tenta. É isso mesmo, como ele fez aqui com Pedro. Pedro negou e depois o choro amargo chegou. O pecado vem sutilmente. Quando a pessoa recebe, a espada entra. Lembra de Davi com Batseba? Foi assim. Momentaneamente parecia ser bom, porque o pecado no início tem um gosto de mel, mas depois se transforma em fel, amargo. E Deus está dizendo: eu quero te livrar de toda a amargura que o diabo tem tentado colocar no teu coração, na tua vida, na tua história. Rabasto, candaraia. Ah, se Pedro desse ouvido ao alerta do mestre. Ah, se pessoas pararem para dar ouvido a esta palavra que Jesus hoje lhe trouxe aqui para lhe alertar e lhe dizer: vigiai. Vigiai. Declare comigo: eu vou vigiar. E vou dar ouvidos ao meu Jesus hoje. Eu vou vigiar e vou dar ouvidos ao meu Jesus hoje. Esteja alerta. Talvez agora, neste momento, você não esteja passando por tentações nenhuma. Você não tenha sido tentado até o momento. Mas de agora em diante, alguma coisa pode acontecer no meio do caminho. O inimigo pode tentar colocar algo para que você caia. E Deus está dizendo: vigia. Você observa que antes de acontecer isso na história de Simão, Jesus já tinha revelado para ele. É como você. É como a gente, irmãos. Nós estamos recebendo um alerta através dessa palavra, porque a palavra de Deus, ela nos alerta. Deus, ele não permite nada sem antes ele revelar aos seus servos, os seus profetas. Ele mostra antes, ele dá sinais dizendo: vigiai. Mas, irmãos, o problema de Pedro era que Pedro se achava forte. E diante do Senhor nós não podemos nos achar fortes, você entende? O risco de você achar que você é super crente, o risco de você achar que os anos de cristão vai te livrar da tentação, isso é muito perigoso, irmãos. Um cargo não te livra, é isso mesmo. Ah, irmão, mas é porque eu sou uma pessoa de respeito, eu sempre fui. Não, meu irmão e minha irmã, lembre-se, eu não caio em tentação porque Deus me sustenta. Sempre lembre de dar glória a Deus. Não diga que é sobre você. Não diga que é porque você é uma pessoa de respeito, porque você é uma pessoa de confiança, porque você é uma pessoa amiga, porque você é uma pessoa sincera. Não, não é sobre você. Deus queria ensinar isso a Pedro. Pedro achava que tudo era sobre ele. E tem momentos que nós agimos igual a Pedro. Achamos que é sobre nós. Ah, porque eu não faço, porque eu amo a Deus, porque eu boto Deus em primeiro lugar. E Deus olha pra gente e diz: não faz porque eu não deixo, não faz porque eu te protejo, não faz porque eu te cerco, porque a tua carne pecadora, ela pede pelo pecado. E é por isso que você tem que ter vigilância, fugir da aparência do mal, não brincar com o pecado. Tem um ditado que diz que quem brinca com fogo se queima. Pedro brincou com fogo porque Jesus alertou. E tem pessoas, irmãos, que se caírem em tentação não é por falta de alerta. O Senhor tem falado, o Senhor tem falado, o Senhor tem falado. O Senhor tem falado. E Ele está dizendo: vigiai, vigiai. Você vai ver aqui em Mateus 26, versículo de número 33, vai nos dizer assim: disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás
para mim. Você está vendo aqui a autoconfiança de Pedro, como ele confiava em si próprio, como ele achava que ele era melhor do que os discípulos. Você observa que ele diz aqui, ó, ainda que todos, ainda que venha ser tropeço para todos vem aqui achar que o Senhor é tropeço, para mim nunca serás. Ou seja, eu garanto que eu não caio. Olha o problema, irmãos. Olha aqui o problema escancarado. Eu consigo, eu posso. Você conhece alguém assim? Que Deus está falando e a pessoa está dizendo, mas eu não faço. E Deus está dizendo, você não se conhece. Mas eu te conheço. Jesus, ele conhecia bem meu irmão e minha irmã a Pedro. Como ele conhece algumas pessoas que estão me ouvindo agora. E ele está dizendo, cuidado com a autoconfiança. Cuidado em confiar em si próprio, em achar que você não faz porque você é assim. Não é sobre você, é sobre Deus. No dia que você achar que é sobre você, acontece a mesma coisa que aconteceu com Pedro. Pedro disse mesmo que todo mundo venha negar o Senhor. Mesmo que o Senhor seja tropeço para todo mundo aqui. Não vai ser para mim. Olha a autoconfiança dele. Ele se achava mais santo do que os discípulos. Ele se achava melhor do que os discípulos. Versículo 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. O Senhor deixou bem claro. Nesta mesma noite não vai tardar. Eu sei o que eu estou falando. Você vai me negar. Eu sei o que eu estou revelando. Só que, irmãos, Pedro era tão cheio de si que ele não parou para dar ouvidos ao que Jesus estava dizendo aqui. Quantas pessoas estão cegas? Quantas pessoas estão surdas? Quantas pessoas estão com a mente cauterizada como a de Pedro? Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Cristo. Como o próprio Pedro havia tido a revelação, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Então Pedro sabia que Jesus era o Messias. Mesmo Pedro sabendo que Jesus é a revelação, a Bíblia nos deixa claro que Pedro não acreditou nas palavras de Jesus. Tem gente que é assim, irmãos, não acredita não. Deus pode falar, pode usar a esposa, pode usar o esposo, pode usar a irmã da oração, pode usar o pastor, pode usar quem for. Ele e ela não dar ouvidos, vigiai. Aqui era um alerta do próprio Deus. Declare comigo, eu recebo de Deus esse alerta, é para a minha vida. Eu recebo de Deus, esse alerta é para a minha vida. Todos nós precisamos pegar esta palavra, irmãos, e colocá-la em prática. Precisamos vigiar, precisamos pegar o exemplo de Pedro aqui e não seguirmos a este exemplo da autoconfiança, confiar em si próprio, confiar na própria força, achar que alguma coisa é sobre nós, mas não é sobre ele, é sobre o nosso Deus, é sobre Jesus. Então quando ele alerta, ele já sabe por que ele está alertando, não é verdade? Ele já sabe o que está para acontecer, porque Deus, irmãos, ele vê diferente da gente. Nós vemos o que está aqui diante do nosso campo visual. Nós vemos o agora, nós vemos o momento. Mas o Senhor não. O Senhor vê de maneira diferente. Ele consegue ver aquilo que a gente não vê. Ele vê as tentações, ele vê o que o inimigo bota no caminho. Ele vê aquilo que o inimigo tenta fazer para destruir. Ele sabe. Então precisamos ter vigilância e ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, e termos humildade para retermos o que ele está falando e dizer: Senhor, verdadeiramente eu sou fraco. Senhor, verdadeiramente eu sou fraca, humanamente falando, e eu preciso vigiar. Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia, porque eu entendo que não é sobre mim, não é sobre a minha força, mas é sobre o Senhor. É sobre o que o Senhor faz, é sobre quem o Senhor é. Pedro não havia entendido isso, apesar de ser um discípulo, apesar de ser um escolhido, precisou cair. Tem pessoas que estão me ouvindo agora que Deus quer te livrar do choro amargo, porque eu vou lhe dizer uma coisa. Quando a Bíblia diz que Pedro chora amargamente, a alma de Pedro deve ter gemido, irmãos, gritado. E Deus está dizendo: eu não quero que a tua alma venha gemer e gritar por aquilo que eu já lhe alertei, por aquilo que eu já falei para você vigiar. Você observa aqui no versículo 35. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário, morrerei contigo. De nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Você observa aqui que Pedro deixou bem claro. Jesus foi bem específico, dizendo: antes que o galo cante, ainda nessa noite tu me negarás 3 vezes. E a Bíblia nos diz que Pedro ainda continuou dizendo que ainda que fosse necessário morrer com o Senhor, ele não negaria ao Senhor. Sabe o que é isso?
Mesmo Jesus afirmando, mesmo o Filho de Deus falando o que Pedro iria fazer, ele era tão cheio de si, tão autossuficiente, que ele disse, eu não vou fazer isso. Mas o Senhor conhecia. E o Senhor o alertou. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando Deus te alertar, não fique chateada. Não fique chateado. A Bíblia diz que o Senhor açoita ao filho a quem ele ama, ele repreende. E é bom ser repreendido por Deus, irmãos, para não perecermos com o mundo. Para não perecermos, não cairmos em tentação e pecado, rabastro, e perdermos a nossa salvação. Deus não quer que você se perca. E Deus marcou o encontro com você para lhe dizer: dê ouvidos ao meu alerta, porque eu quero te livrar de choros amargos. Eu quero te livrar de armadilhas. Eu quero te livrar de ferramentas no meio do caminho preparadas contra ti, porque eu vejo o que você não vê. Não seja alguém como Pedro, que confia em si próprio, mas seja alguém que reconhece a sua pequenez, que reconhece as suas fragilidades e diz: Deus, eu sei que eu sou falha, segura na minha mão para eu não cair. Eu sei que eu sou falho, segura na minha mão para eu não tropeçar, porque eu não quero chorar o choro amargo de Pedro. Declare comigo: em nome de Jesus eu vou vigiar e não vou chorar amargamente. Em nome de Jesus eu vou vigiar e não vou chorar amargamente. Escute bem, essa palavra é um alerta. Vigiai. Vigiai, diz o Senhor. Vigiai. Porque o inimigo está procurando brecha para destruir a vida de pessoas, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer por essa palavra. Pai, nos ajude. Tenha misericórdia de nós, Pai. Não queremos ser como Pedro, autossuficientes. Não queremos, Pai, achar que nós podemos alguma coisa, porque nós sabemos que não temos, não podemos, não somos. O Senhor tem, o Senhor pode, o Senhor é. E nós acreditamos em Ti, cremos na Tua palavra e te pedimos, nos livra, Pai, de te negar. Nos livra da tentação. Nos livra da fúria do maligno. Cremos na Tua palavra piamente. Cremos na Tua revelação e te pedimos, nos reveste, nos livra. Nos livra, nos livra, nos livra, nos livra, nos livra, porque tem ferramentas, Pai, que estão preparadas para destruição. Tem choro amargo preparado, mas Tu és o Deus, Pai, que está alertando, Pai, se teu filho, a tua filha der ouvidos, o mal não vai acontecer. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós queremos, meu Deus amado, em nome do teu filho amado Jesus Cristo, a tua proteção, Pai. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor esteja conosco, nos livrando de todo mal. E nós acreditamos, Pai, que a nossa própria força, ela não pode nada, mas nós podemos todas as coisas no Senhor. Toda a honra e toda a glória é tua, Jesus. Por isso eu te peço, nos livra de toda a ferramenta preparada e tira de nós toda a autossuficiência, tira de nós toda a falta de humildade, toda a soberba, toda a arrogância de pensarmos que somos alguma coisa, que possamos lembrar diariamente que não somos nada nem ninguém, Pai, mas é o Senhor que é maravilhoso, é bom e nos sustenta, Pai. Nos ajude. Não queremos te negar, não queremos cair em tentação. Segura na nossa mão, Pai, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, Senhor, que cada nome, cada pedido será visto aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho,
para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai. Prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Receba esta palavra como um alerta de Deus. Vigiai, dê ouvidos ao que o Senhor está te dizendo. Esteja em vigilância, porque Deus, Ele sabe para quem é esse alerta. Possamos vigiar, porque Deus quer nos livrar de choros amargos. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém. É tempo de vigiar. Deus te abençoe.